Na experiência 4.1 percebemos que o plástico não atritado ele está com as pontas juntas, bem próximas. Já o plástico atritado, suas pontas estão bem distantes. Na experiência 4.2, atritamos o mesmo lado de cada canudo e colocamos paralelamente eles no versório. Percebemos que as pontas atritadas se afastam de maneira que as pontas não atritadas se encostam. Na experiência 4.3, atritamos o canudo como um todo e colocamos ele no versório, de maneira que um lado dele encostasse com um lado do outro canudo. Então percebemos que eles se afastam de maneira que ficam o mais longe possível. Na experiência 4.5 fizemos um pêndulo com disco de papel alumínio e o aproximamos de um canudo atritado com um pano e percebemos que o disco é atraído pelo canudo. Na experiência 4.6 aproximamos o canudo atritado ao disco de papel alumínio. Percebemos que ao afastar o canudo, o disco de papel alumínio foi acompanhando o movimento do canudo. Na experiência 4.7, atritamos o canudo negativamente e o aproximamos do disco de papel alumínio. Ao tocar, o disco de papel alumínio absorve parte da carga negativa do canudo. E então o disco de papel alumínio passa a se afastar do canudo por terem cargas semelhantes. Na experiência 4.8, utilizamos o disco de papel alumínio carregado negativamente, como vimos na experiência anterior. E ao aproximarmos um corpo não atritado, ou seja, um corpo que não tem carga, percebemos que o disco de papel alumínio carregado se aproxima desse corpo sem carga. Para a experiência 4.9, fazemos um processo semelhante a 4.8. E ao aproximarmos o corpo não carregado do disco carregado, percebemos que eles são atraídos e ao tocar um ao outro, a carga do pêndulo desaparece e eles param de ser atraídos. Para a experiência 4.10, fazemos uma espécie de compilado da experiência 4.7 até a 4.9. No primeiro momento, aproximamos o dedo antes do pêndulo receber a carga negativa. No segundo momento, aproximamos o dedo com o pêndulo carregado negativamente. Então vemos que na primeira vez o dedo não atrai o pêndulo e na segunda vez, quando o pêndulo já está com sua carga negativa, o dedo atrai o pêndulo. Nessa experiência foi atritado um canudo no cabelo e o aproximamos ele de um versório de alumínio e vimos que o alumínio é atraído para a ponta do canudo. Nessa experiência, nós aproximamos um canudo atritado de um versório de Dufay e, ao canudo encostar no alumínio, vemos que ele passa a ser repelido pelo canudo. Vemos na experiência anterior que o versório passa a ser repelido pelo canudo após encostá-lo. Quando nós aproximamos nossa mão, vemos que ela é atraída. No caso, utilizamos um dedo e ela foi atraída pelo dedo. E depois que atraímos o versório com o nosso dedo, se aproximamos de novo, o canudo ele passa novamente a ser atraído. Agora, nós vimos que ao alumínio ser encostado pelo canudo que estava sendo atraído por ele, ele passa a ser repelido. Então, teoricamente, quando encostarmos a mão, chegarmos com a mão próximo ao alumínio, ele deveria ser atraído pela nossa mão. Mas isso foi o mais próximo que conseguimos chegar. Agora, quando aproximamos dois pêndulos elétricos, um de frente com o outro, vemos que os dois permanecem na vertical. E quando aproximamos entre os dois um canudo atritado, vemos que ele é atraído. Ambos os alumínios são atraídos pelo canudo, mas ao tocá-los passam a repelir. E quando aproximamos mais ainda os pêndulos um dos outros, vemos que eles passam a se repelirem. 4.18. O grupo atritou um canudo e aproximou a um fio de seda, que logo foi atraído pelo canudo.
4.19 O grupo atritou um canudo e se aproximou do fio de seda, só que dessa vez deixou com que o canudo encostasse no fio, que logo se estendeu pelo canudo. Canudo e aproximamos ele verticalmente de um pêndulo. Será possível ver o pêndulo sendo atraído por esse canal ditado. No experimento 4.21, nós fazemos a mesma coisa do 4.20, atritando do canudo, só que dessa vez deixamos o canudo encostar no papel alumínio do pêndulo, o que vai fazer com que nos próximos aproximações que acontecerem, o pêndulo vai ter sido carregado e vai estar sendo repelido pelo canudo. No experimento 422, agora com vários pêndulos, nós botamos um canudo no centro, um canudo carregado, e apresentamos os pêndulos de maneira que não cheguem a tocar, mostrando que todos eles estão sendo aproximados pelo canudo. Após nós deixarmos ele encostar, nós podemos observar que eles passam a ser repelidos, que no experimento 4.21 e no 20. No experimento 4.23, nós fazemos basicamente o mesmo procedimento, só que com o canudo na horizontal agora. Então, ao quitarmos e já aproximarmos eles dos pêndulos, vai, vai ser atraído. Porém, ao encostar, próximas aproximações vão ser repelidos. O pêndulo será repelido pelo canudo. Na 4.24, agora com dois canudos, vamos aproximar os dois verticalmente ao longo dos pêndulos, o que vai fazer com que os pêndulos fiquem no meu termo, sendo atraídos pelos dois, da força elétrica que os dois aplicam. Deixando algum dos pêndulos tocarem nos canudos, aí eles vão passar a ser repelidos pelos dois canudos. Mesmo se apenas um tiver encostado, eles vão passar a ser repelidos pelos dois. No experimento 4.25 vai ser a mesma coisa que fez no 4.22. Vamos pegar um canudo eletrizado e vamos posicionar ao redor de vários versórios. Vamos observar que os versórios vão estar sendo todos atraídos por ele e vão girar no sentido do canudo eletrizado. O experimento 5.1 mostra que ao tritarmos um canudo e aproximarmos do pêndulo com alumínio, o alumínio é atraído pelo canudo e ao encostar, em seguida é repelido por ele.
Agora, quando atritamos os dois canudos no nosso cabelo, vemos que, novamente, ambos se afastam. Agora, nessa experiência 5.11, vemos que, ao atritarmos o canudo com o dedo, vemos que, ao aproximar os dois canudos atritados, eles se afastam, devido a uma repulsão mútua, em vez deles se permanecerem nas verticais, como se esperaria se não houvesse a repulsão. Também, se atritarmos os dois canudos em uma mangueira de borracha, também vimos que ambos se afastam. Agora, devemos atritar dois canudos com um cano PVC, lembrando que os tubos devem estar neutros. Então, quando aproximamos os dois canudos atritados pelo cano de PVC, vimos que os dois se afastam. Agora, nessa experiência 5.12, vemos que, ao atritarmos um canudo no cabelo e outra mangueira, ambos se atraem. Também, ao atritarmos um canudo no cabelo, ou mais outro no cano PVC, ambos irão se atrair. O mesmo acontece quando atritamos um canudo utilizando o dedo mais a mangueira. Já nessa, nós atritamos o canudo com um pedaço de papel e, ao aproximarmos do pêndulo, ele é repelido, pois o pêndulo está positivamente carregado. Com isso, podemos provar que o mesmo material pode ser carregado com diferentes cargas ou cargas opostas. Agora, nessa experiência, nós atritamos um canudo com um pano de acrílico. Então, quando aproximamos o plástico do pêndulo, ele é repelido pelo pêndulo negativamente carregado. Nessa experiência, nós atritamos um canudo pelo método ACR, utilizando o cabelo. E quando aproximamos do pêndulo, vemos que o mesmo é atraído em direção ao canudo plástico. Ainda utilizando o canudo, nessa experiência, nós iremos atritá-lo com um pedaço de borracha.
E quando aproximamos ele do pêndulo, vemos que o mesmo é repelido pelo canudo. No experimento 5.8, a ideia seríamos utilizar um versório negativamente e outro positivamente, e aproximarmos um canudo carregado perto. E a ideia seria de que de um ele se atraísse e o outro repelisse. Porém, não foi o que aconteceu. Mesmo os versórios tendo sido devidamente carregados, algum erro ocorreu e fez com que os versórios ambos fossem atraídos pelo canudo. Agora, no instrumento 5.19, carregamos um canudo negativamente e um canudo positivamente. Ao aproximarmos tanto um quanto o outro, nós podemos observar que o canudo, no primeiro momento, é atraído pela folha de alumínio do pêndulo. Depois, ao encostar na folha de alumínio do pêndulo, ele passa a sofrer repulsão. Então, as próximas aproximações, a folha de alumínio vai se afastar do canudo carregado, negativamente ou positivamente. Já no instrumento 5.20, a ideia seríamos fazer dois pêndulos, um carregado positivamente e o outro negativamente. Então, aproximarmos dois canudos, um negativamente e um positivamente carregados, em cada um dos pêndulos. Então, seria no pêndulo 1 aproximarmos o negativo e positivo, e no pêndulo 2 aproximarmos o canudo negativo e positivo. E observamos as diferenças, porém acabou que os resultados foram o mesmo. Por mais que os pêndulos e os canudos estivessem devidamente carregados, como pode ser visto no vídeo, foram atraídos e repelidos da mesma maneira, os mesmos padrões. No experimento 5.21, nós carregamos um pêndulo elétrico negativamente, então temos um canudo. Depois, você vai encostar esse canudo atritado no papel alumínio. E aí, agora você vai ver que passa a ser repelido, né? Que nós já vemos. Agora, a próxima vez que eu chegar pertinho assim com um dedo, por exemplo, você vai observar que o meu papel alumínio está sendo atraído pelo meu dedo. Agora, se eu fizer a mesma coisa com o pêndulo carregado positivamente, o mesmo vai acontecer. Depois ele passa a ser repelido pelo canal agitado, ou seja, que eu encostei e passei repelido, se eu chegar com o meu dedo, vai atrair, ser atraído também. Para a experiência 5.22, carregamos o pêndulo negativamente, como vimos na experiência 4.7, e atritamos um canudo positivamente utilizando uma borracha. E ao aproximar o canudo carregado positivamente próximo do papel alumínio carregado negativamente, percebemos que o papel alumínio é atraído pelo canudo. Para a experiência 5.23, carregamos o pêndulo negativamente de novo e atritamos o canudo com um pano, ou seja, um canudo atritado negativamente também. E ao aproximarmos o disco de papel alumínio do canudo, percebemos que o canudo e o disco se afastam devido à carga semelhante. Já no experimento 5.24, o que foi feito carregamos negativamente dois canudos e picotamos papel alumínio em cima de uma mesa. Chegamos com um dos canudos carregados, aproximamos, os papeizinhos foram atraídos. Chegamos com o outro, puxamos, os papeizinhos também foram atraídos. Agora, chegando com os dois, você pode observar que uma quantidade maior de papeizinhos foi atraída, porque as forças elétricas foram somadas.
No 5.25, nós carregamos o canudo negativamente, eletrizamos ele e aproximamos ele de forma horizontal, próxima ao pêndulo. Ao encostarmos, o canudo passa a ser repelido pelo pêndulo. E você pode observar que a repulsão que ele sofre demonstra a distância, certo? Ao chegarmos depois com dois canudos carregados e aproximarmos eles horizontalmente da mesma maneira que estávamos aproximando o primeiro, você vai observar que a distância em que o pêndulo é repulsado, né, sofre repulsão, é maior, porque tem uma força elétrica maior sendo colocado sobre ele.